Olá, meus queridos alunos, nós vamos entrar nesse assunto sobre as 5 forças competitivas de Potter, tá bom? Esse todos são estratégias competitivas e um planejamento estratégico para a gente definir um pouquinho sobre a questão do produto e oferta, mercado, toda essa relação. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. O que é? O modelo de 5 forças foi criado pelo Michael Bolton em 1979 para tentar analisar essa estrutura competitiva de um setor, né? O que é competitiva? É exatamente de ter parceiros, ou na verdade parceiros não, pessoas que estão oferecendo o mesmo produto, né? E se tornam concorrentes. Então essa estrutura de concorrente, ela gera essa perspectiva de competição, ou seja, um quer se sobressair o outro para se sobressair. Essa frase é muito interessante dele que fala assim: a lucratividade de uma empresa depende das forças e pressões competitivas do setor em que ele atua. Ou seja, como ele vai lidar com essas pressões, isso vai determinar exatamente como vai ser a sua lucrabilidade, ou seja, dinheiro, né? Então vamos lá. O Potter identificou alguns pontos que nós vamos chamar de 5 forças, tá bom? 5 forças que determinam a intensidade de concorrência, né? E não somente a intensidade, mas também a atratividade de um mercado, ou seja, como atrair novos clientes. Então ele listou cinco coisas: rivalidade, ameaças, poder de barganha dos clientes e ameaça dos produtos. Como assim, professor? Eu vou falar um por um. Na verdade, nós vamos falar um a um, tá certo? Mas só para a gente fixar um pouquinho melhor didaticamente. Então, a rivalidade dos clientes, o que é isso? Qual é a pergunta-chave? Que pergunta eu tenho que fazer? Qual é a intensa disputas entre as empresas, né? Como é feito, se tem muitos concorrentes, se tem poucos concorrentes, como é feito, se é muito acirrado, se então essa é a realidade da rivalidade, como ele se analisa isso, né? E se ele pressiona os preços, então qual é o tipo de rivalidade? Segundo, quais são as ameaças de novos clientes, entrantes? O que é novos entrantes, professor? Pessoas que estão entrando para o mercado. Se é fácil, é difícil entrar no mercado, né? Se a entrada for mais fácil, vai aumentar sempre mais concorrentes, né? Se for mais difícil, diminui um pouquinho dos concorrentes. O poder de barganha dos fornecedores. Lembrando que toda empresa precisa tem essa linha de fornecedores. Nós estamos numa linha de supply chain, ou seja, de cadeia de suprimentos, que cada um depende do outro. Quanto mais forte eu for com relação ao meu fornecedor, mais poder de barganha eu tenho, ou seja, de negociar, tá bom? Isso aumenta o custo ou reduz a margem do lucro, tá bom? O poder de barganha com os clientes também, né? Se os clientes têm poder de negociar os preços, né? Isso pode reduzir também a minha lucrabilidade dos preços. E o último é a ameaça dos produtos substitutos, ou seja, o que eu posso comprar no lugar dele, né? Se existem alternativas de comprar produtos substitutos, né? Se podem haver isso, né? Isso logicamente reduz a demanda e a fidelidade. Então vamos lá. Então, resumindo para você, então são rivalidade entre concorrentes, ameaças de novos entrantes, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes e ameaça dos produtos substitutos. Isso são as 5 forças que você precisa decorar. Então vamos lá um por um. O que é rivalidades em concorrentes existentes? Então, rivalidade entre concorrentes é a disputa entre empresas do mesmo setor, né? Se não existe rivalidade de pessoas de setores diferentes, por exemplo, eu não posso considerar rival alguém que está oferecendo um sorvete e o outro oferecendo um serviço de manutenção de moto. Eles podem estar lá no mesmo local, às vezes as pessoas frequentam, mas eles não são rivais, porque estão oferecendo produtos de setores diferentes. Mas se eu abrir uma outra sorveteria ou algo similar à sorveteria, aí sim seria uma disputa entre o mesmo cliente. E a alta rivalidade, os preços menores e margens reduzidas. Como assim, professor? Quando eu tenho maior rivalidade, eu tenho os preços mais baixos possível, porque se o meu preço tem que ser competitivo. Isso também gera
também uma margem de lucro reduzida. Porque se eu reduzo o preço para poder as pessoas comprarem, é muito importante verificar isso. Os fatores que aumentam a rivalidade, né? Muitos concorrentes, né, aumentam a rivalidade. Crescimento lento do mercado, ou seja, estão sempre as mesmas coisas. O pouco produto diferenciado, então todo mundo está oferecendo o mesmo produto, então isso se torna um pouquinho. Por exemplo, nós temos um exemplo bem claro que supermercado, rede de supermercados e telefonia são uma disputa bem acirrada, né? Entre Oi, TIM, Claro. Você percebe que eles são bem acirrados, então eles tentam o máximo possível abaixar os preços para poder se sobressair dos concorrentes. O que é a ameaça de novos entrantes? Professor, a ameaça de novos entrantes são a facilidade de entrar pessoas do mesmo setor. Como assim, professor? Quanto maior facilidade as pessoas conseguirem entrar nesse mercado, maior possibilidade de ter concorrentes. Isso também aumenta nossa rivalidade. Quanto tem menos condições ou mais barreiras, isso me deixa um pouquinho mais tranquilo com relação a qualquer tipo de disputa. Então, existe alguns setores que existem barreiras de entrada, né? Essas barreiras de entrada, elas geram uma certa dificuldade para alguém entrar no mercado. E isso reduz o número de concorrentes e se torna um pouquinho menos disputado esse mercado. Então, segundo Potter, entender como funciona essa ideia de como entrar no mercado, essas barreiras, é importante. Até para poder entrar nesse mercado ou também entender com os concorrentes que vão entrar. Sempre alguém que já está no mercado vão fazer de tudo para que o outro não entre. Isso faz parte do jogo. Né? Como nós fazemos isso? Né? Existem vários métodos de ter barreiras. Por exemplo, quando você tem um investimento muito alto inicial, muito elevado inicial, você tem que investir muito dinheiro. Então, nem todo mundo tem muito dinheiro para investir. Já era uma barreira. Dinheiro sempre é uma barreira de iniciar novos mercados. Né? A força de uma marca, né? De um cliente, por exemplo, aquela marca está tão forte ali que para conseguir alcançar aquele mercado vai ser complicado. Então, se torna uma barreira. Existe algo também muito importante com relação a leis e regulamentações, ou seja, existe burocracias para certas coisas oferecer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu quero oferecer uma linha de transporte de ônibus, né? Então, mesmo tendo dinheiro, existe uma legislação de uma licitação, de eu ter capacidade para isso, ter uma questão política envolvida. Então, isso gera um problema. Mesmo tendo dinheiro, eu não consigo entrar. E também canais de distribuição restritos, ou seja, somente alguns têm fornecedores, então não tem acesso a esses fornecedores, e aí pode ser uma barreira. Né? Por exemplo, bem claro, por exemplo, aviação, por exemplo, é uma barreira, alta barreira. Quem vai entrar na aviação? Tem leis específicas, é muito caro para entrar, investimento alto, distribuição restrita de produtos, de aviões, né? Quem vai abrir uma empresa de avião não é todo mundo, né? Então percebe que é uma barreira alta, né? É uma ameaça alta. Mas compensação, o delivery é uma baixa barreira. Quase todo mundo tem condição de oferecer esse sistema de delivery. Então facilita ter várias pessoas oferecendo esse mesmo produto e serviço. Outra, gente, é o poder de barganha com os fornecedores. O que é o poder de barganha com os fornecedores? Fornecedores Ford podem impor condições. Ou seja, rapaz, eu só vou oferecer esse produto, né, se tem algumas condições. O fornecedor pode fazer isso. Né? Já dei alguns exemplos na sala de aula sobre isso. Por exemplo, algumas marcas não querem colocar seus produtos em certos supermercados. Né? Mas também, ao contrário, também se torna favorável. Por exemplo, se uma empresa for forte, os fornecedores também correm para colocar esses produtos lá porque a empresa é forte. Então, vai dar visibilidade a uma empresa. Então, essa relação de poder de barganha de fornecedores, a empresa é forte ou o fornecedor é forte, gera uma negociação de preço também. Né? Por exemplo, alguns fatores que podem contribuir para essa relação. Se tem poucos fornecedores no mercado, se tem poucos fornecedores, a pessoa se torna... se acha, né? Pô, sou eu que tenho esse produto, sou eu que posso oferecer esse produto, ele se torna forte.
Mas também ao contrário também é a mesma coisa. Se tem muitas pessoas oferecendo meu produto, aí no outro lado se torna favorável, né? Se, por exemplo, existe insumos sem substituto, ou seja, só aquele faz aquele produto, não existe nada que pode substituir aquele produto e aquele fornecedor, então se torna um problema também. Mas também ao contrário é a mesma coisa. Se existe substituto para muita coisa, então posso trocar facilmente de fornecedor. Ou um alto custo de troca, ou seja, para trocar é complicado, porque não dá para trocar de sair desse fornecedor para outro fornecedor e às vezes se torna, tem viés contratuais e aí se torna um problema. Exemplo prático isso, por exemplo, fabricante de chips para smartphone é um mercado muito escasso, então o poder de barganha disso aí é muito pouco, né? Então eles podem botar um preço alto que as pessoas vão ter que comprar e termina influenciando no preço final, porque tem poucas pessoas oferecendo esse mesmo produto. Agora existe o poder de barganha dos clientes, né? Clientes fortes, eles negociam preços e qualidade. Se eu sou um cliente forte, né? Do outro lado, eu até pegando supermercado de novo, um é o fator, é o fornecedor, mas se for para o cliente, se eu tenho um cliente forte, e nesse caso eu vou ditar as regras da minha negociação, né? Então, quais são os fatores que influenciam nessa ideia de cliente forte? Primeiro, quando tem vários fornecedores disponíveis, então eu escolho várias pessoas. Então, se várias pessoas oferecendo a mesma coisa, eu tenho um poder de escolha. Então, se tem várias lanchonetes, eu tenho poder de escolha. Então, o cliente ele é mais forte, né? Outra coisa também, quando o cliente, se ele compra em grande volume, porque grandes volumes, eu compro pouco, então eu sou o cara que posso negociar. Cara, eu vou ter uma loja de sandálias. Pode comprar. Quero comprar 100 sandálias, mas eu quero um desconto. Então eu consigo negociar de uma forma mais clara. E também facilidade de trocar de fornecedores. Pô, se eu não quero, se eu não gosto de você, eu vou para outro, tranquilamente. Então se torna um pouquinho mais fácil, né? Exemplo disso, por exemplo, grandes redes de varejistas, né? Lojas de roupa. Então, eu não gostei dessa roupa, eu vou comprar em outra loja, assim por diante. Outra força é a força de ameaças de produtos substitutos. O que é isso? É a capacidade de eu conseguir comprar outro produto, tá bom? Por exemplo, refrigerante, então agora eu vou comprar suco, né? Eu antigamente, por exemplo, tem essa concorrência de serviços diferentes, mas são substitutos, por exemplo, de táxi e motorista por aplicativo. Então, ou seja, antigamente o táxi ele poderia colocar um pouquinho mais de digamos assim, de força, porque só tinha ele oferecendo isso. Agora não, tem um aplicativo, Uber, Pop, 99 e assim por diante, que vai oferecer o mesmo produto. Então, o mesmo serviço. Então, ele não está tanta força assim. Então, está substituindo isso. Então, eles se tornam concorrentes, mesmo não tendo oferecendo o mesmo produto, mas eles, porque as pessoas estão substituindo por eles. Por exemplo, outro tipo de exemplo é o pessoal do cinema e o pessoal do streaming, né? Tem Netflix, tem Prime, tem vários streamings. Eu não vou comprar no cinema não, vou assistir em casa que é melhor. Não são concorrentes, mas porque as pessoas estão substituindo eles, né? A consequência disso é que reduz a fidelização e a pressão de por inovação, né? Porque as pessoas não conseguem mais ficar com esse produto, com esse cliente, porque ele pode trocar substituto. Então, eu preciso inovar sempre para que ele fique, né? A aplicação prática desse aqui, por exemplo, deu um exemplo de uma cafeteria para você entender, né? A força, situação e aspecto. Por exemplo, cafeteria, rivalidade, tem muitas cafeterias, né? Pequenas e grandes franquias, tem muitos. Então, o impacto ele é alto com relação à rivalidade. Novos entrantes, existe baixa barreira, né? As pessoas não tem muita barreira para entrar, né? Isso, consequentemente, pode entrar vários concorrentes. Então, o impacto também é alto na minha empresa, né? Porque várias pessoas podem entrar. Fornecedores, né? Muitos poucos provedores de café. Então, nesse caso, o aspecto é baixo, né? Tem muito pouco, então isso é um problema para mim. Clientes, muitos consumidores fiéis a alguma marca. Então, médio, né? Então, eu compro aquela marca e tal, eu consigo determinar minha estratégia melhor porque eu consigo fidelizar a minha marca. E existe um certo nível alto também, ou até médio, de substituto, né? Que as pessoas podem substituir por chá, energético, cápsula de café e assim por diante. Então tem um aspecto de substituição. Ok? Então, usando o modelo de estratégias, né? Esse modelo de Potter me ajuda aqui a identificar as ameaças e as oportunidades que eu tenho
consequentemente, escolher estratégias competitivas mais fáceis, né? Porque eu consigo entender melhor o meu mercado de rivalidades e assim pegar uma estratégia melhor. Eu consigo ter uma liderança de custo, ou seja, porque dessa forma eu consigo saber a relação de precificação de acordo com a minha negociação. Tem um diferenciamento e também o foco do meu nicho, né? Já falando sobre nicho, sobre isso, ou seja, um mercado específico, para que eu possa destrinchar um pouquinho do mercado maior, ok? Vou deixar esse exercício para vocês, eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Quais são as 5 forças do modelo Porter? Como o poder dos fornecedores pode afetar as empresas? Cite um exemplo de produto substituto e o seu impacto. Qual a importância das barreiras de entrada? Escolha um setor e identifique a força mais forte dele. Tá bom? Até a próxima e valeu!